Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar. Hoje, dia 5 de agosto, aniversário da minha madrinha. As minhas primas ouvem o programa. Um beijo para ela. Nós temos uma noite extremamente agradável aqui em São Paulo. Agora são 18 horas e 2 minutos, 18 graus. E vamos aos trabalhos. Espero que o conteúdo seja sempre útil e agregador para a sua formação como investidor. Peço o like e consultem a descrição do vídeo. Tem muita coisa legal lá: Instagram, Facebook, o nosso site. E tem também o Seja Bem-vindo à Bolsa, um treinamento para quem está começando. Acho que pode ser muito útil. Pessoal, quem quiser bolsas da China, Europa e FNC, que é do setor financeiro e juros, consultem o cenário em vídeo. A gravação que a gente fez mais cedo. E também, deixa eu logo clicar aqui, ó. Eu falei do setor de shoppings. Bem legal o cenário em vídeo. Eu falei do setor de shoppings, né? Grande destaque de hoje. Vocês vão ver aqui. Multi 3, subindo 7,73, ó. E GTA 3, subindo 8,07 com grande volume, né? EBRML subindo 8,36. Falei também dos balanços corporativos: Embraer, Gerdau, Alpargatas e Banco Pan. Tudo lá no cenário em vídeo. Então vamos começar aqui os estudos falando de Petro Vale Bancos. Peta 4, um volume de 3,2 bi, subiu na esteira do petróleo. Se a gente colocar aqui petróleo Brent, ele fez o que a gente falou que ele ia fazer há 4 meses atrás, que seria o fechamento deste gap a 45,20, aberto desde o dia 9 de março. Qual foi a máxima de hoje? 46,22, gap fechado. Eu teria colocado, se tivesse posicionado, o meu lucro no bolso. Falar um pouquinho de Bitcoin, que a gente não falou de manhã, daí eu volto para Petro. O Bitcoin, ele deu uma compra aqui embaixo, né? Fez um movimento forte, foi fora da banda, veio na média. Eu acho que está mais para compra que para venda. Onde é que está o stop? Perda de 10.548, do topo anterior aqui, 10.491. Caso contrário, daria para segurar. É um caso parecido, falar da Petro, né? A Petro, ela fez um oco. Eu acho que ela cumpriu o objetivo. Amanhã a gente vai saber se isso daqui é um pullback, voo de águia ou galinha, porque ela veio na região dos topos anteriores, né? O caso do Bitcoin é parecido com o caso da Oi. Para quem acompanha o meu trabalho aqui no YouTube, sabe que a gente falou em compra do ativo aqui no rompimento de 0,74, com stop se houvesse fechamento abaixo de 1,13. Nunca deu stop, então foi compra a 0,74. Agora, nesse dia, foi um dia de vender. Sei lá, R$2 aqui. E ontem ela deu uma compra para Guerrilha e hoje subiu. Guerrilha, o que é? 4, 5% lucro no bolso. Então a gente acertou essa movimentação. Parece que a Highline está fora, né, da briga pela Oi Móvel. A TIM não reagiu com... Quando a gente fala TIM, parece a TIM de espirro, né? A empresa TIM. Lembra, pessoal, que ninguém conhecia a TIM? Aí foi o Ronaldo Fenômeno que trouxe a empresa para o Brasil, né, através... Não que trouxe, né, mas começou a fazer propaganda. Parece que ela tem um oco aqui, está descendo, eu tô fora da compra. A Claro não tem, não é negociada aqui no Brasil. Tem a Vivit, né, que não demonstra assim um gráfico. Se um dia que nem hoje, que teve alta praticamente generalizada. A Telefônica, né, o ativo não subiu, rompimento falso 53,06. Topo mais baixo que o anterior, não tem como comprar o ativo, só você comprar no escuro. Aí se você der sorte ele sobe, mas não tem um parâmetro técnico de compra, mesmo que seja
uma ideia de assimetria. A tendência é que ela venha aqui embaixo. 48,63 na LTA. Não. Essa aqui é a ideia. Aí falemos de Vale. A Vale 3. Isso daí é um sinal, eu teria vendido. Se tivesse comprado Vale na LTA, teria vendido hoje. Um trade de guerrilha também, bateu 62,90. Deixou um sinal de topo. Esse candle ele se chama Doji Lápide, com um gap aberto. Cenário mais provável amanhã. Esse daqui é um Doji Lápide. É um cenário de correção. Pelo menos para fechar o gap. A 60,84. Então tem um pouco mais de R$1 aí para descer. Aí falemos dos bancos. Eu prometi fazer no cenário sempre Ambev B3 SA3 também. Deixa eu ver se tem algum recado da minha equipe aqui. Não, acho que está tudo certo. Só tem um recado meu. Hoje o Corinthians vai ganhar o Palmeiras de 6-0. Ambev, eu até comentei do ativo, né? Que um amigo meu perguntou se era compra, tá? E eu falei que não. Que pelo menos ela buscaria o 13,07. Ela fez isso hoje, 13,05. Mesmo assim, dá para pensar em compras. Eu, por enquanto, não vejo compra na ação. É aquela velha história. Um dia como hoje, que tem alta generalizada, o ativo consegue cair. Não. É mais fácil ela vir no 12,21 do que dar uma compra por aqui. E aí tem a B3 SA3. E no cenário em vídeo, pessoal, eu falei das bolsas na Europa, Paris, Londres e Frankfurt. E FNC, DI, falei da bolsa da China também. Vale a pena conferir. B3 SA3, se eu tivesse comprado, eu teria saído nesse dia. No dia 21/7. Eu acho mais fácil ela descer no 57,60 do que ela fazer um mastro bandeira, que é o que ela está sugerindo aqui, porque ela perdeu uma LTA, mas que ela sugere uma mastro bandeira, sugere. Acho que vai depender muito do cenário macro. Mas é difícil acreditar na alta de um ativo que acionou uma estrela cadente semana passada na perda de 63,86. Ela fechou a 63,84. Então acho que vai ter ou um movimento lateral de aproximação entre média e preço ou uma correção, mesmo que não seja estrondosa e tal. E aí bancos, né? BBAS3 demonstrou fraqueza. Hoje o grande destaque mesmo foram Petro e Vale para puxar o índice. Acho mais fácil bater no 31,82 do que vir aqui no R$36. Aí nós temos Bradesco, BBDC4, a mesma leitura. Eu acho mais fácil vir aqui, por exemplo, a R$21 ou 20,55 do que voltar aqui para os R$23, R$24. Eu acho que a gente já tem a decisão do Copom. Correto? A reunião do Copom ainda está em andamento. Então o Bradesco também, eu acho que é mais fácil descer aqui do que subir até as resistências imediatas. E o caso de Tube também, acho mais fácil vir nos 25 do que voltar aqui para os 28. Médias cruzadas para baixo, abaixo de uma LTA, abaixo de 26,09, rompeu no intraday, mas não conseguiu se manter. Aí nós temos o BOVA11, uma sessão curiosa. Houve um pullback da média de 5, fechou cravado na média. A máxima e a mínima foram mais altas que ontem, porém o volume foi baixo. Não. Momento difícil de operar. Às vezes, pessoal, eu vinha pensando isso no caminho. Eu estava vindo aqui para o escritório. Eu fui tomar um lanche e tal agora à tarde. Eu falei, poxa, às vezes o movimento de mercado é muito fácil. Quem está preparado, quem tem técnica, quem tem uma boa caixa de ferramentas para operar, tira a onda. Várias vezes eu já cansei de, por exemplo, numa quinta de manhã, numa quarta à tarde, falar para o meu grupo, ó, relaxa,
a gente vai fazer alguma coisa só segunda-feira. Se tiver alguma coisa... Claro, mantém os informes, as comunicações normal, mas muitas vezes o mercado é muito previsível. A não ser que aconteça alguma coisa muito esdrúxula, né? Mas ele é previsível em alguns momentos. Momentos como agora é difícil de operar. Por quê? A gente tem um rompimento falso de 105 a 150. Esse movimento até os 100.860 foi fácil. A gente anunciou desde sempre. Agora, ele testou essa região, respeitou. Isso é favorável à compra. O rompimento falso é favorável à venda. Está entre as médias, mais em cima do muro, impossível. O que caiu ontem... devolveu hoje, né? Recuperou hoje. Um exemplo, né? Semana passada houve um fechamento a 102.912, está 102.801. Então, para quem usa o gráfico semanal como base, não fez nada, porque na segunda-feira ficou de lado, ontem caiu forte, hoje subiu forte. Então a semana está no 0 a 0, é isso que eu quero dizer, né? Então, é um movimento... Por exemplo, aqui, ó, o caso do dólar, né? Você pega o dólar no semanal, tá subindo 1,54. Ok. Aí o dólar até que tá andando um pouco, né? Mas pro patamar aí que ele vinha trabalhando é pouco. Mas lembra que eu falei para vocês que eu não acredito em venda no momento, porque ele trabalhou ontem na parte alta do Marubozu, hoje segurou nas médias. Então eu acho que ficou devendo o teste dessa LTA, eu acho que ele vai subir para testar. É a minha ideia para o dólar. Ontem ele acionou um ombro, cabeça a ombro, acho que cumpriu o objetivo, né? Aí hoje deixou uma pinça de fundo, típica mesmo. Quando o movimento é perfeitinho, assim, eu até... deixo guardada a imagem. Eu guardo as imperfeitas também, mas... para dar aula e tudo, ó, tá vendo aqui? E este movimento aqui, ele sugere um oco invertido. Talvez aqui a gente tenha um segundo ombro, um primeiro ombro, aqui um segundo ombro. Esse oco, se ele vingar, como diz no interior, né, ele já seria imperfeito. Mas não tá com uma cara... Lembra que eu falei que era compra no dólar hoje de manhã, né, com o teste dessa região aqui? Veio praticamente aqui. Mas acho que ainda ficou devendo o teste do 5.350. E tá com cara de um mastro bandeira. Correto? Aí vindo aqui para as bolsas americanas, falemos do VIX. O VIX é o índice do medo, Volatility Index. Vou colocar o gráfico diário. O VIX, na verdade, eu vou começar a trabalhar com gráfico de 1 hora. O gráfico diário, quando você usa a banda de Bollinger, aqui no TradingView fica um gráfico meio abobalhado, digamos assim. Essas plataformas são... o problema é que os programadores dessas plataformas, eles se acham gênios, né? Alguns, em alguns momentos, eles têm humildade e tal de corrigir. Mas ultimamente está complicado. O mercado tem crescido aí que eles se acham gênios mesmo. Então o VIX está descendo. Gráfico de 60 minutos, não tem nenhum sinal de fundo. Nenhum sinal. Mas o VIX é o VIX, né, pessoal? Muda de um dia para o outro. Às vezes ele está morto assim, você vai olhar no dia seguinte, ele sobe 10%. E aí falamos do EWZ, ETF brasileira negociado em Nova York. Cumpriu o objetivo a 33,35, tem um topo duplo. Hoje ele arrefeceu, não fechou perto da máxima nem da mínima, fechou no meio do caminho, dá até para ver aqui, né? Bem no meio do caminho mesmo. Este gap não chegou a ser fechado, 32 com 31. Não fechou sim, ó. 32 com 31 fechou, aí eu acho que isso até fortalece
uma ideia de correção até os $30, é a minha visão. E por fim aqui vamos ver os benchmarks norte-americanos que não caem. Eu acho que o botão de compra quebrou nas bolsas americanas. Ó, vai subindo passo a passo, sem sinal de topo. Não está tão longe da média o S&P, agora o Dow Jones foi o mais forte de hoje, eles revezam, né? Então o Dow Jones cumpriu uma simetria em V. Quais são os pontos fortes agora aqui? 27.071, 27.025, 27.035. Então se perder os 27 mil pontos, aí acho que corrige uns 2, 3%. Será, né? É até difícil de acreditar que vai corrigir quando demonstra tanta força assim, mas tem um gap aberto. Agora, se fechar o gap, perder a média de 5 e a LTB, aí viria no 26.550 para testar a média de 21, que é o cenário no qual eu acredito. Ok? E por fim, o índice Nasdaq de tecnologia. Ele vai subindo também, galgando degraus. Vamos dar uma olhadinha no semanal. Quanto que ele acumula. Deixa eu ver se não tem nenhum recado aqui antes que eu já vou terminar. Nada, tudo certinho. Nós temos um ponto-chave aqui, 10.825, 10.840. Eu colocaria stop a 10.840. 10.835 por ali. Não tem sinal de topo, é impressionante. Né? Raras vezes eu vi algo parecido. E para a gente finalizar, o mini índice aqui na tela. Houve um pullback desta LTA aqui em cinza. Deixa eu tentar colocar uma outra cor aqui. Uma cor que seja azul mais claro, não, verde. Não. Vou colocar branco. Tá vendo essa LTA branca aqui, ó? Teve um pullback, ela foi testada, ela segurou o preço e fechou abaixo da média de 5. Só que tá em cima do muro, né? Ficou bem no meio do caminho mesmo. Então o diário, ele não diz muita coisa. Nós tínhamos comentado deste canal. Ele foi fielmente preenchido, projeção de canal de baixa. Tinha comentado ontem ainda. Eu vou limpar os pontos aqui. Essa LTB em fúcsia segurou o preço, foi um objetivo cumprido. Aqui desceu, né? Quase fechou o gap. E a leitura agora do índice é uma leitura complexa, né? Ao mesmo tempo que a gente parece que tem aqui um ombro, cabeça, ombro, parece que tem um ombro, cabeça, ombro invertido. Então é quase um padrão diamante, né? Então, um movimento de difícil leitura. Seja no 30. São momentos de mercado. Às vezes o mercado está muito difícil, às vezes, né? E às vezes ele está muito fácil, né? Por exemplo, em condições normais de mercado, quando eu tenho uma barra como essa, ela é replicada. Aqui, por exemplo, o mercado já negou. Aqui essa barra geralmente é duplicada. Aqui ela foi negada. Hoje ela foi negada, quer dizer. E o gap continua aberto. Agora, se houver a perda de 101.925, a chance de voltar para os 100 mil pontos é grande, né? É realmente um momento para operar nos últimos... Ó, Copom corta Selic para 2% ao ano, é o que eu imaginei. Eu até falei que eu também não sei ser nenhum gênio, né? Algumas vezes eu acertei e era difícil, mas dessa vez, ó, de 2,25% para 2% ao ano, a decisão do Copom foi unânime. Projeção de PCA com Selic, Fox e câmbio constante passa de 2 a 1,90. Apesar de simetria do balanço de risco, Copom não teve reduções da Selic. Projeção de PCA de 2021 com cenário Selic, Fox e câmbio constante passa de 3,2 a 3.
Essa intenção é condicionar a manutenção do atual regime fiscal. Bom, vamos ver de repente se teve alguma reação no EWZ, no aftermarket. Se movimentou aqui, na verdade bem pouco. Então amanhã nós veremos aí a reação. Então às vezes você pega, por exemplo, aqui um 15 minutos, não tem um gráfico claro. O que daria para a gente tentar fazer aqui, por exemplo? Então tem momentos que é difícil de operar e tem momentos que é fácil. Às vezes é muito difícil, como o momento atual, e às vezes é muito fácil, como a época que a gente pegou aí. E às vezes é difícil, a gente acerta, enfim. O que daria de repente para ajudar aqui seria essa LTA. Né? Se ela for perdida, aí acho que traria aqui no 102, mas acho que não segura. Ok? Então é isso, pessoal. Muita saúde, muita paz. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo, fale do canal aí nas suas redes sociais e vamos em frente. Firmes na luta, e hoje meu palpite: Corinthians 6, Cássio vai fazer um gol de pênalti ou de cabeça no final, Danilo Avelar vai fazer um gol de bicicleta e o Janderson vai fazer um gol que ele vai driblar 6 do Palmeiras e tocar de calcanhar. Saúde e paz a todos, até amanhã, valeu!